Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Piscina Quarta. É um podcast que vai começar a trazer muita interatividade para vocês, trazendo conteúdos da psicologia, do cotidiano. Toda quarta-feira, ao meio-dia, vai ser postado um episódio inédito, tá? Então, se liga aí, já ativa o sininho, se inscreve, aquela coisa toda aqui da plataforma. O Piscina Quarta surgiu com esse intuito de nos aproximarmos, né, os quatro psicólogos aqui da clínica, com vocês. E, né, um dos nossos grandes apoiadores, e no qual eu também sou o diretor, né, o Fluir Alegrete, está comemorando amanhã 4 anos de vida. E como presente, nós pensamos em começar, né, nessa data simbólica, o nosso podcast. Fluir Alegrete é uma clínica transdisciplinar, hoje conta com 15 profissionais, cerca de 2.000 pacientes ativos, com diversos profissionais de muitas áreas. E, né, agora iniciando, né, uma nova forma de comunicação além da nossa rede social tradicional. Muito obrigado por estar aqui. Vou me apresentar. Meu nome é Gabriel Blasquez, sou psicólogo, diretor do Fluir nesses 4 anos. Faço avaliação neuropsicológica infantil de adolescentes, atendo individual, em grupos, faço consultoria para outros psis que estão iniciando a carreira ou que querem, né, trabalhar na clínica. Antes de passar, né, para nossa equipe aqui, que vai trazer um tema, né, sobre mitos e verdades, sobre psicoterapia, sobre psicologia no geral. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao Fluir, a nossa casa querida aqui, ao Quinta da Aurora, nossa cafeteria, nosso mercado aqui, que fica bem pertinho, né, na Coronel Cabrita, do Fluir. A agência Dom Pássaro, o Gabriel, que já trabalha nas nossas redes sociais há um tempo e está nos apoiando também nessa questão técnica. E também, né, agradecer ao Renan, que está fazendo, né, a parte técnica do podcast, a mesa aqui, né, de som. Enfim, vão ter, né, podcast toda semana, né, novos episódios, e sem mais delongas, vamos apresentar, né, os integrantes do podcast. Quem é que começa? Posso começar então, né? Uma ponta e vai indo, então. Me chamo Caroline Rubim, sou psicóloga, né? Vim completar, então, um time que já estava mais formado. Muito feliz por compartilhar com vocês essa experiência. Hoje, na clínica, eu atendo adolescentes, adultos e casais, né? Trouxe um pouco disso, dos meus conhecimentos, né, para aumentar um pouquinho esse público a ser atendido na clínica. Estou bem feliz, né, da gente estar iniciando essa nova caminhada unidos, né, e expandindo esse olhar da psicologia. Vai pela ordem, então? Então, né? Sou eu. Bom, é um prazer imenso estar aqui. Eu estou muito feliz da gente estar fazendo esse projeto. É um projeto que a gente já vem há bastante tempo amadurecendo, conversando, e finalmente tá saindo. Bom, eu sou a Ana Tolfo, sou psicóloga clínica, atendo presencialmente e online, né, adultos. Eu faço avaliação psicológica e neuropsicológica de adultos e idosos. Sou muito curiosa, estudo de tudo um pouco, mas as minhas áreas de interesse, né, tem muito a ver com cultura, com psicanálise contemporânea, que a gente vai explicar depois, ao longo dos episódios, o que é, e com neurociência. Então, eu gosto de me envolver muito nesses projetos, né? Estou em outros projetos aqui da clínica, como o Estilo Fluir, né? Que é um outro projeto multiprofissional. E estou extremamente feliz da gente estar aqui. Passo a bola, então. Eu me chamo Leonara, sou psicóloga. Já estou há algum tempo aqui no Fluir também. Sou santiaguense, né? Então eu vim, logo que eu me formei, morar em Alegrete e fui acolhida na clínica. Atualmente eu atendo crianças e adolescentes. Trabalho com a parte de reabilitação neuropsicológica também. Atendo adultos, mas hoje meu público está mais voltado para a área da infância e da adolescência mesmo, que é uma área que eu me identifico bastante, que eu gosto, que faz sentido também para mim. E estou muito feliz aqui hoje. Eu acho que vai ser sucesso. Então tá, né, pessoal? Dadas as apresentações, né, sejam novamente muito bem-vindos. Agora vamos começar oficialmente
né, com um debate, como que vai funcionar aqui. Na nossa rede social, né, o @fluir.alegrete, sempre na semana nós vamos colocar enquetes de temas que nós vamos trabalhar no podcast. Então, né, vocês podem interagir lá, a sugestão de temas, responder as perguntas. Hoje nós temos algumas perguntas da interatividade sobre os mitos e verdades sobre a psicoterapia. E com o intuito de trazer de uma linguagem acessível para psicólogos e para não psicólogos que têm curiosidade sobre o fazer do psicólogo. Né? Eu e a Carol tivemos, né, recentemente numa escola falando para adolescentes que nos encheram de perguntas, né, perguntas muito bacanas em relação ao nosso fazer. Isso mostra a importância de cada vez mais pessoas saberem, né, derrubar alguns preconceitos e entender de fato o nosso fazer. Então vai surgir, de fato, assim, um debate, né, sem muito, né, cronograma, sem muito roteiro, de fato, mais espontâneo. Então, né, vamos começar. E falando sobre mitos e verdades, quem é que tem o primeiro mito para falar aí sobre? Quem quer falar o primeiro? O primeiro mito que eu pensei, né, da gente falar, e a gente estava conversando agora há pouco, né, eu e as meninas antes de chegar, a gente estava conversando sobre a questão do conselho, né, se psicólogo dá conselho, ou afinal, o que se faz na terapia se não é ganhar um conselho? E aí acho interessante pontuar algumas coisas, e claro, né, depois vocês vão colaborando para a gente tendo essa troca. Mas psicólogo não dá conselho. Como assim? Em que sentido, né? Não vá ao psicólogo esperando que ele vai dizer para ti o que tu tem que fazer. O psicólogo, ele vai orientar, né? Então, na nossa prática, o que a gente faz? A gente orienta e a gente faz intervenções fazendo com que aquela pessoa reflita, com que ela pense, né, com que ela tenha talvez até uma outra visão sobre o que está acontecendo na vida dela. Mas o psicólogo, ele não pode, em hipótese alguma, direcionar, dizer o que o paciente tem que fazer. E é muito interessante que as pessoas, elas vêm com essa demanda, né? O paciente, às vezes, vem com essa demanda. E aí, psicólogo, eu saio ou não do meu trabalho? E aí, psicólogo, eu termino ou não esse namoro? O paciente vem com essa demanda. Mas 2 pontos que eu acho bem importantes de por que não se deve, né, dizer o que o paciente precisa fazer e por que não é interessante que o teu psicólogo diga termina o teu namoro, né, ou sai desse trabalho, ou fica nesse trabalho. Esses direcionamentos de vida, né, quando tem que fazer alguma escolha, direcionar. Primeiro ponto, né, tem a ver com uma certa dependência, né? As pessoas nos buscam o psicólogo para ter um suporte, para ter um apoio, para trabalhar questões, né? Psicologia não é só ouvir, já coloco aí outra verdade, né? Psicologia não é só ouvir, é produção também, é processo reflexivo, né? Então, se eu tiver alguém na minha vida, o meu psicólogo, que ele vai resolver as questões para mim, eu acabo criando uma dependência. Porque aí não sou eu que faço as escolhas da minha vida, é o meu psicólogo. E aí vira quase um guru, né? Aquela coisa do guru, eu vou lá no meu guru, tem a sabedoria que ele vai me dar a solução pronta. E isso não é terapia, né? Que tem a ver com o segundo grande motivo que eu acho que porque isso é péssimo, que é o paciente que está chegando ali, ele vai precisar viver um processo de amadurecimento na terapia, né? Então, às vezes, chegam pessoas que, por exemplo, não conseguem dizer não, né? Não conseguem colocar limites, tem dificuldade de tomar decisões na sua vida, e aí o psicólogo não trabalha com ele essa dificuldade e resolve por ele, acaba que não resolveu o problema. A pessoa continua tendo dificuldade de dizer não, continua não conseguindo assumir a responsabilidade da sua própria vida, né?
mas fica dependente. Então, é um processo que eu vejo que cria dependência, uma dependência negativa, né, na terapia, de eu não saber resolver a minha vida, porque o psicólogo vai resolver para mim. E o segundo ponto é eu atrapalhar o processo daquela pessoa. Eu atrapalho, né, quando isso vem, assim, na terapia, e a gente até é meio seduzido, né, eu não sei se vocês também, mas a gente é meio seduzido, assim, a dizer, né, até a gente fica assim, dá vontade de dizer, vai lá e termina com esse cara, né? O que tu tá fazendo? Vai lá e sai desse emprego, olha que... Você sabe a psicóloga da Shopee? Que ela, né, que ela dá vontade de dar uns tapas na cara. Às vezes dá mesmo, mas por que tu tem que segurar, né? Pra te não atrapalhar o processo daquele paciente, que ele tá se desenvolvendo, ele tá aprendendo a dizer não, ele tá aprendendo, né, a desatar os nozinhos da vida dele, e ele tem que passar por aquilo dali, né? Então isso acho que também corta o processo de evolução. É um caminhar junto, né, Ana, com o paciente, assim, porque tu vai apontar esses caminhos, tu não vai dar os caminhos para ele, tu vai ficar junto ali, né, percorrendo essa trajetória da terapia junto com ele, né? Então, não é um processo solitário do paciente. Então eu venho aqui, eu tenho que decidir sozinho, né? Não, mas tu vai estar ali junto, mas não para dizer o que ele tem ou não de fazer, né? Fico pensando também num imediatismo, né? O conselho ele vem exatamente para isso. Me diz o que fazer. Não sei. E pensar o porquê de não saber é muito mais complicado, né? Então, se o outro me dizer, também tira um pouquinho da minha culpa, né? Se eu decidir e depois me arrepender, eu posso colocar a culpa em alguém se alguém me disse o que fazer. Agora... Foi meu psicólogo que falou. Né? Foi o meu psicólogo. E aí, quando não tem isso, dizer assim, não, né? Eu fiz esse ato e eu tô respondendo por ele porque foi uma decisão minha, aí a bolachinha é outra, né? Tipo, isso é responsabilidade minha. E entra, né, gente, dentro disso que vocês falaram, sobre esse processo de construção. Porque toda terapia, e mesmo falando em outras áreas como a psicanálise, que tem processos terapêuticos muito longos, toda terapia ela tem um início, meio e fim. Né? O próprio Winnicott fala, né, que o processo de análise não pode ser mais longo do que a vida. Pode ser mais importante que a vida. Né? Não me lembro bem a frase literal dele, mas é nesse sentido. Por quê? Porque a gente precisa ter experiências de se frustrar, de conquistar. E isso ser um processo de construção. Que a terapia ela vai ajudar e vai viabilizar dentro desse processo. Mas não vou dizer para o meu paciente, embora às vezes dê vontade, mas eu vou estar fazendo muito mais mal do que bem para ele. Em dizer, olha, tu tem que fazer tal coisa. Senão vira uma conversa de bar. Né? Vira uma conversa que a gente vai sentar lá e vai... Mas eu acho que tu tem que fazer tal coisa. Ou eu faria diferente, ou as coisas, né? Que é uma outra questão, né? A questão de eu trazer o meu achismo. Eu acho que tu deveria fazer isso. Não, se tu acha, então não é. Ou se tem, dentro de uma questão de um rigor técnico, ético, ou então não faz, ou então não fala. Então, e essa armadilha de muitas vezes o paciente nos convidar para tomar essa decisão, pode acontecer de que fique a bola quicando para, não, eu acho que tu tem que fazer, ou acho que tu não deveria fazer. Então, o achismo, ele nunca pode entrar em questão. Senão, não tem teor científico. E eu só queria pontuar, né, que esse decidir pelo paciente, ele é diferente do orientar, né? Muitas vezes a gente vai sim orientar o paciente, a gente vai fazer construções para ele, né? Às vezes o paciente está muito desorganizado, ou é um caso um pouco mais grave que tu precisa ser ter um pouco mais de forma, né? De formato, que tu precisa organizar melhor, tu vai orientar, né? Mas tu precisa sempre colocar ali em questão o desejo do paciente, a dúvida do paciente, né? E tu tá falando, né, Gabi, essa questão do achismo, né? Não trazer o achismo para a terapia. Eu aproveito o gancho para colocar.
né, a segunda verdade sobre a terapia, que eu acho que é mega importante, e eu fico um pouco abismada ainda toda vez que eu me deparo com isso é sempre frequente, que é psicólogo não pode trazer religião para a sessão. Então, é importante a gente desenhar isso. Né? A psicologia, ela é uma ciência, né? Ela tem as suas formas, o seu método de estudo, ela é uma profissão e que não pode ser misturado com essa questão da religião, seja ela qual for. Porque a gente está com uma onda, estava vendo nas redes, a gente está com uma onda, por exemplo, do psicólogo cristão. Tá? Não existe. Aliás, existe o psicólogo que na sua vida particular é cristão. Existe o psicólogo que na sua vida particular é da Umbanda, é do espiritismo e tá tudo certo. Só que da porta do consultório para dentro, ele é psicólogo. E ponto. E ele precisa se apoiar na sua teoria de base, que tem um método, que tem uma questão científica, né? Ele não pode misturar essas questões. Senão fica até uma questão de engano, né? Eu tô pagando por uma sessão com o psicólogo e eu recebo uma sessão com o médium. Eu recebo uma sessão com o pastor. E isso atrapalha de monte e isso é uma falta ética. Eu queria deixar isso bem claro. Isso é uma falta ética. A gente tem o nosso conselho, né, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia, e a gente tem um código de ética da profissão, onde tem vários artigos do que a gente pode e não pode fazer. E essa questão de misturar a religião na prática é uma falta ética, isso não pode acontecer. Acho que é importante salientar, né, que a gente também não é contra o paciente ter a sua religião, né, que isso também gera um conflito, assim. Às vezes eu vejo, assim, na clínica que eles têm medo de falar que tem uma religião, né, e eu pergunto na minha entrevista, né, você tem uma religião? E aí fica, tá, e me perguntar o que tu acha? Aí eu sempre digo, te faz bem? Faz, Carol. Então, beleza. Pra mim, o importante é que se te faz bem. Esse é o bom. Né? Eu não vou falar a minha religião, né? Não vou intervir com ela, com você, mas eu preciso saber porque ela faz parte da sua vida, né? Por isso que eu pergunto, né? Tá tudo bem o paciente ter religião, tudo bem ele falar da religião, eu acho, pro psicólogo, né? Pra também ter uma clareza que é uma parte da vida dele, né? Tem pessoas que dedicam uma boa parte do seu dia à religião e a gente tem que saber isso, né? Faz parte, né? Né? Trago isso pra gente dizer que tá tudo bem o paciente ter. É o profissional que não pode se envolver nisso, né? E trazer muito do seu pessoal para a clínica. Perfeito. Se não acontece uma confusão ética e moral, quando a gente está falando sobre isso, do ponto de vista de eu tenho que dar resposta para o meu paciente. Eu não encontro isso na psicologia, eu vou tentar de outros meios. Uhum. Só que isso é problema do psicólogo. Não dá para ser transferido para o paciente. Isso você tem na sua terapia pessoal, você tem nos seus estudos, você tem na sua supervisão, que vai trabalhar sobre isso. E também, uma coisa que eu fico um pouco abismado de ouvir a certa frequência com que a religião entra, com que as crenças do psicólogo entram no setting terapêutico. Uhum. De questões assim, olha, eu fui no centro espírita, né, e me fez bem. Isso tu fala pro teu amigo, isso tu fala pra tua família. Né? Ali não, o que não tem um rigor científico e que esteja condizente com o fazer do psicólogo, fazer ético que está no nosso conselho, ele não pode entrar no nosso setting terapêutico. Ah, mas é restrito. Claro que é. Por isso que é uma profissão conceituada, que desde os anos 60, né, está em constante crescimento no Brasil, né, no mundo antes, porque tem que ter o rigor científico, senão a gente vai estar muito próximo de alguns gurus que fazem um cursinho de final de semana, né, numa capital, ou até mesmo em algum lugar, faz online um cursinho de final de semana e sai falando que sabe mais que o psicólogo que fez um curso de 5 anos, que supervisão, estudos, cursos, né, e tudo mais. Então a gente tem que ter essa divisão, tem que ser
chato em relação a isso. Agora, o que da porta para fora, o que o psicólogo acredita aí é com ele, tá tudo bem. Né? Não estamos aqui dizendo que o psicólogo tem que ser ateu, não pode ter nenhuma religião, não pode ter nenhuma crença, não pode misturar isso com o seu fazer profissional. Então, essa é uma questão super importante, né? Eu tinha pensado numa outra que eu esqueci agora. Depois. Só para complementar, né? São recursos diferentes. Eu atendia num outro endereço aqui na cidade, né? Antes de atender aqui no Fluir. E eu achava muito engraçado, porque era assim, eu tinha o meu consultório, na frente tinha uma igreja, e do lado tinha uma cartomante. Então eu achava muito engraçado essa tríade, né? E são recursos, né? São recursos pra gente enfrentar as coisas da vida. E bem como diz a Carol, tá tudo certo, né? Tá tudo certo tu levar isso pra tua terapia, né? Às vezes as pacientes me relatam, fui fazer não sei o quê, fui, né, na sessão de reiki, fui experimentar tal coisa. E aí a gente conversa, e aí, como é que foi? Fez bem, não foi? Como é que foi essa experiência? Então, são recursos válidos. O importante é a gente ter em mente que a cartomante, ela não pode ser psicóloga, né? O psicólogo não pode ser cartomante ou trazer a igreja. A igreja não é psicólogo. São coisas diferentes, são auxílios diferentes, né? E são coisas que dá para te ter na tua vida se fizer sentido para ti. O que não pode é, enquanto profissionais e auxílios, a gente misturar as coisas, senão se perde, né? Senão tu não acaba ajudando, de fato, a pessoa. Da parte do paciente tá tudo bem, né? Se ele quer ir em todos esses lugares e fazer a terapia, tá tudo bem, né? O que não pode é, da nossa parte, né, surgir isso de recomendar algo para o paciente, né? Ou misturar essa questão, né, religiosa ali na terapia, né? Mas ele trazer isso e faz, né, sentido, tá tudo certo. Em relação, né, ao psicólogo misturar as suas crenças ou trazer, acho que era isso, né? Alguém tem uma outra pauta? Temos algumas. Foi no Instagram ali. Psicólogo é pra louco? E aí? Essa aí a gente ouve bastante. Como a gente escuta essa em sessão, né? E tem pessoas que até não preferem não comentar que estão fazendo terapia, né? E claro, tá tudo bem, é da particularidade de cada um. Mas como isso... Poxa, a gente já tem alguns anos aí de regulamentação da profissão. A gente tá o tempo todo trabalhando nisso, mas é uma questão cultural que tá muito enraizada, né? Psicólogo é coisa pra louco. Eu não vou. Eu não estou louco. E aí? Quando eu comecei a atender, né, era tudo mato. Hoje eu brinquei, né, numa fala que a gente foi fazer, que quando eu cheguei era tudo mato, era só adolescentes aí deram risada. Né? Se era muito mais forte isso, porque a gente estava saindo de um período, eu acho que tu estava na faculdade, da luta antimanicomial, sobre o ato médico, sobre... a gente pegou isso muito forte na faculdade. E se tinha, né, realmente um olhar preconceituoso. Eu entrei na faculdade tem 11 para 12 anos. Muita coisa mudou de lá para cá quando eu entrei no curso. E era muito comum, né? Falar, vai ficar louco igual os seus pacientes, né? E coisas nesse sentido. Que bom que agora se ouve menos essas frases, mas ainda se ouve. Com piadinhas, né? Com alguns familiares meus fazendo piadinha em relação à profissão. Hoje também já se muda, né? Esse posicionamento, se entende muito mais o que o psicólogo faz, mas ainda se tem muito desconhecimento. Tem um contramovimento, né? Minha análise, né? Vamos comentar essa questão do psicólogo é coisa pra louco. Naturalmente isso é mito, né? Só pra deixar bem claro. Mas eu vejo também que tem um contramovimento, assim, de pessoas que valorizam a terapia.
né? Que buscam, não sei se vocês ouvem também, né? Mas quando se tá buscando um parceiro, às vezes falam, não, e aí fui lá e conheci e tal, e vi que ele também faz terapia, né? Vamos entender o que isso quer dizer, né, para essa pessoa, mas tem esse movimento de pessoas que estão achando interessante a terapia e essencial a terapia. Tem um movimento legal vindo aí, né? Mas a gente ainda tem realmente essa coisa do psicólogo é coisa para louco, né? Acho que recentemente a gente teve também um acontecimento, né, com relação à seleção brasileira. Sim. Né, que tu mencionou que queria comentar, o que eu acho que é um indicativo muito importante da gente falar. Eu até depois eu vou pesquisar quanto tempo faz que a seleção brasileira não tem psicólogos, mas isso é entre 6 ou 7 anos. E a gente viu na última Copa do Mundo quanto isso foi importante, né? A Croácia tinha uma equipe de trabalho para isso e bom, quando chegou numa hora da decisão da cobrança de pênaltis, deu para ver a confiança dos jogadores da Croácia em relação aos jogadores da seleção brasileira. Porque se constrói um mito, e eu tenho uma teoria em relação a isso. Não uma teoria, não vou ser tão presunçoso, mas eu tenho uma observação em relação a isso. Que muitas vezes a pessoa se coloca a terapia nesse lugar de que é para conter a loucura, que é para ter, né, uma forma de para atender pacientes só apenas pacientes psicóticos ou algo do tipo, como também uma forma de resistência para ela mesma não ver as suas questões que precisam trabalhar. Então, eu digo que é para louco, eu não sou louco, logo eu não preciso fazer terapia. Então, eu tô livre dessa. E a minha esposa, meu parceiro, meus amigos que fazem, eles são loucos porque eles têm os problemas deles lá, né? Mas eu não tenho, né? O alecrim dourado do. Mas a seleção brasileira tem, né, essa questão, tomara que agora, né, com essas novas diretrizes se mude, porque é comprovadamente, né, você tem várias pesquisas, vários autores falando da psicologia do esporte, a questão da produção voltada para a questão emocional. Se teve, né, a gente foi nas Olimpíadas de Tóquio, né, era uma ginasta. A Simone Biles. Simone Biles. Isso. Que ela desistiu, era uma das grandes favoritas. Qual modalidade que ela era mesmo? Ginástica artística, né? Ginástica artística. Ela competia em vários, vários aparelhos, né? E solo e tal. Ela não estava emocionalmente bem, sendo uma das favoritas dentro enfim, das modalidades que ela ia disputar. E ela, né, teve, não sabemos o que, eu acho que oficialmente não saiu exatamente o que aconteceu com ela, né, teve uma questão de preservação, e ela não competiu, possivelmente, nas chances da vida dela de conquistar uma medalha olímpica, né, ou alguma coisa, né, nesse sentido, pelo fator emocional, e a gente percebe o quanto é importante ter esse acompanhamento. Não sei se ela faz ou não, deveria fazer, né, possivelmente, mas mesmo quem faça não vai muito, né? De algumas coisas, mas se tem mais possibilidade de se lidar com os sentimentos, daqui a pouco ela ia competir, ia trazer alguns outros gatilhos, e isso talvez ia desencadear num problema muito maior, né? Reconhecer o seu limite é importante também. Eu acho que isso está muito ligado a um preconceito sobre a psicologia, né? E talvez uma ideia, talvez não um preconceito, mas uma ideia de que psicologia só se faz dentro da clínica. Um setting, né? De uma sala que talvez tenha que ter poltronas, um divã, né? Que a gente estava falando dessa parte do divã que foi muito parte da psicologia, né? Mas hoje já não se compete a isso só. E eu acho que vem isso, né? É difícil enxergar, né? Como assim fazer psicologia no esporte? Como fazer psicologia num hospital? Né? Ou numa escola, né? Ou num bairro, né? Isso tem confusão com os próprios psicólogos que vão pra lá e vão fazer clínica, né? Exato, né? Imagina pensar numa psicologia na praça, né? Eu tive durante a minha graduação, eu conheci uma pessoa que fazia psicanálise na praça, imagina só. Consultório de rua. Consultório de rua, né? Que é uma ideia super bacana. E as pessoas não conseguem ver a psicologia além de 4 paredes. E a psicologia é muito maior que isso. Vocês querem que eu largue uma linha na fogueira? Eu acho que tem pessoas que são extremamente responsáveis por isso.
que são os próprios psicólogos, né? Que, primeiro, que não orientam e não trazem as novidades, né, de que se está pesquisando, as questões de novidades científicas, mas também ficam num certo lugar acomodado, né, lendo autores de 50, 60, de 100 anos atrás, que são importantes. Ler Freud é super importante, mas tem autores que estão fazendo trabalhos mais atuais, importante trazer a psicanálise, ou a psicologia como toda, a própria teoria cognitivo-comportamental, que era aplicada há alguns anos, não se é agora, não se serve mais. Isso de várias áreas. Então, porque as pessoas mudaram, as coisas mudaram, né? Então, daqui a 20 anos era isso que eu ia falar. Possivelmente a gente ia ser cancelado, né? Por psicólogos hoje, você tem uma linha muito forte. E até mesmo de nós, psicólogos clínicos, que ficamos grande parte do tempo ali numa sala, né? 4 paredes, de sair, de buscar outros lugares também, né? Por exemplo, quando eu e o Gabriel vamos nas escolas, quanto aquilo é potente, sabe? Aquela troca, e que tu sai ali daquele contexto clínico e tu vai lá e tu ouve, né, as pessoas e tu compartilha experiências também, tu aprende junto, né? E tu leva a psicologia para lá também, né? E o que que é o psicólogo? Quem que pode ir no psicólogo? Toda essa questão. É bem Eu acho que importante. a gente acaba muitas vezes por não vender a nossa psicologia, assim, de uma ideia de mostrar realmente como é a psicologia, que vai muito disso que o Gabriel falou, né? A gente acaba por não mostrar a psicologia realmente em casa, né, com a família. Acho que muitas vezes a gente não para explicar que a psicologia não fica só ali no consultório, né? Se a gente pode fazer isso em casa, a gente pode fazer com algum amigo, né? Ou a gente vai nas palestras que a gente tá indo muito. E eu acho que muitas vezes a gente pode até ser visto como estranhos, né? Poxa, por que esses psicólogos não estão atendendo na clínica e estão aqui fazendo uma palestra? Estão aqui no podcast. Né? Estão criando um podcast, assim, né? Estão deixando de atender nos seus horários para estar fazendo um podcast. E se não der certo, né? Mas já tá dando, porque a nossa ideia é compartilhar conhecimento, é tirar dúvida, né? Mas acho que isso está mudando, assim, aos pouquinhos. Assim. A questão cultural, ela vem mudando. Até mesmo a questão das crianças, por exemplo, no atendimento. Né? Algo que a gente vê bem mais hoje do que antigamente, a criança ir num psicólogo, por exemplo, né? Então, a gente começa desde a infância, assim, né? E com certeza essas crianças que frequentam hoje vão levar um outro olhar do que é a psicologia, do que é o psicólogo, né? Lá depois na idade adulta também. Sem dúvida. É por isso que é super importante esses espaços que a gente, aqui do Fluir, a gente tenta ocupar, né? Palestras, podcast. E eu fico pensando essa questão do psicólogo é para louco, como uma grande defesa dentro da própria cultura, né? Se a gente for olhar a história sobre a saúde mental do Brasil, né? A gente teve o Holocausto brasileiro. Então, o que foi o Holocausto brasileiro, né? Foi a questão dos manicômios, né? Essa grande separação, essa grande segregação do tu é certo e pode ficar em liberdade, e tu é louco e tu vai para dentro do manicômio. Na graduação, nós fomos visitar, né? Uma instituição, e aí tinha um livro de registros ali, de por que as pessoas foram internadas ao longo dos anos ali. E eu nunca me esqueço que me chamou muito a atenção uma mãe que ela foi internada nesse manicômio, né, nessa instituição, por conta que ela tinha perdido, né, tinha morrido os 3 filhos dela, e ela estava tempo demais de luto. Então, ela passou do tempo que julgaram coerente aquele luto, e ela foi, né, patologizada, e tu vai ser separada. Então, a gente vem com esse histórico, assim, da nossa sociedade, que é isso que precisa ser feito. A gente precisa separar as pessoas, né, certo, das ideias, louco, né, e se tu é louco, tu vai te tratar com psicólogo. Então, e aí vem essa grande defesa, né? Por quê? Porque a terapia, ela é o lugar de vulnerabilidade. Eu vou sentar na frente de uma pessoa que eu nunca vi antes, e eu vou falar da minha vida, e eu vou falar das minhas dificuldades, das minhas dores, de partes que eu tenho vergonha, que eu tenho culpa, enfim, né? E isso é difícil. Isso é difícil pra caramba, né?
E aí eu vejo que vem essa questão até como uma defesa, sabe? Eu não vou me mostrar vulnerável. Eu não vou me abrir. Então eu vou colocar essa grande pedra, que é eu não sou louco, para eu não ter que olhar, né? Para eu não ter que entrar em contato com essa parte humana. Né? Não, é isso aí. Pra quem quer assistir, é um filme dos anos 90 que eu acho muito interessante, que é O Bicho de Sete Cabeças. É um filme acho que o primeiro, um dos primeiros que o Rodrigo Santoro foi o ator principal. E extremamente interessante sobre isso, né? Sobre que ele foi internado, né? Foi feito tratamento de choque e outros, né, outros procedimentos, sem muito spoiler, né, em relação ao filme. É um filme de quase 30 anos, né? Então talvez não tenha muito spoiler, mas mesmo assim é um filme para quem quer assim, saber um pouco mais sobre a questão manicomial na época e como que foi todo esse processo, é bem interessante. E sobre essa questão de patologização, de encontrar esses transtornos, eu trago também a clínica infantil, né, em relação a isso, o quanto que nós, e isso é importante, nós temos cuidado para não entrar nessa onda, né, mas nós, enquanto sociedade, e naturalmente nós nos inserimos nela, temos a necessidade de patologizar as crianças, de encontrar transtornos. Talvez um resquício em relação à própria loucura, né, esse resquício que a gente vem através do tempo de tratamentos de saúde mental, são coisas para louco. Hoje se olha, né, com a necessidade de que a criança, se tem algum outro comportamento que foge, se tem algum transtorno e se tem essa necessidade de patologização. Claro, eu acho que cabe um podcast só pra gente falar sobre isso, um episódio só pra falar sobre isso, mas é preciso ter cuidado para não aferir rótulos, diagnósticos e tratamentos de uma maneira equivocada, no sentido de como uma herança sobre a questão do combate à loucura, de esconder a loucura, né? Como muitos anos se foi feito, né? E se ainda se tem muito resquício no nosso país, pelo menos. Agora tu falou, eu lembrei que tem um livro do Holocausto. E eu acho que para quem tem curiosidade é um livro brilhante, porque ele tem imagens. Imagens muito fortes. Fotos, né? Mas que ela traz a realidade, que a gente precisa ver a realidade. São pessoas lá dentro. Né? Porque quando a gente fala tanta coisa assim, parece que a gente realmente tinha pessoas lá dentro. Sim. Tinha crianças. Olha o nome, né? Holocausto brasileiro. Né? Tinha crianças lá dentro, então isso, né? Eu acho que a imagem, mesmo que ela machuque de olhar, ela é necessária para mostrar uma realidade. É para ver como a saúde mental era vista e ainda é em muitos momentos. Né? Então esse livro eu sempre recomendo, sempre mesmo para quem não é da psicologia, mas tem uma curiosidade, né? Quer saber, ou se ouve falar, né, desses movimentos, tá, mas e onde é que surgiu? Por que surgiu? Eu acho que esse livro é uma chave para entender um pouquinho. Por que a gente vem, né, apertando essa tecla de saúde mental e falando que sim, ela é importante. E aí a gente tem um grande número também de uso de medicalização também. Né? E não é que ela não seja importante, né, Ana? Mas aí talvez entre aquele contexto que tu falou do lugar da terapia, que é um lugar difícil, né? Que não é fácil de estar lá, né, falando das questões, né? E aí a medicação ela vem para ocupar esse lugar mais imediato, né? Para aliviar aquilo de forma mais imediata. Mas que na verdade a gente sabe que muitas vezes não é só esse caminho, né? Que a medicação ela é importante, mas que a terapia também é, né? Só isso. Acho que dá pra gente puxar um outro gancho, né? De um mito que me ocorreu agora. Então vamos puxar. Que é essa questão do psicólogo e psiquiatra, né? Se eu vou no psiquiatra, eu não preciso ir no psicólogo. Isso é um grande mito, né? São coisas diferentes, são serviços diferentes, são apoios diferentes, né? E aí tem esse mito. E às vezes tem ao contrário também, né? Se eu vou no psicólogo, não preciso do psiquiatra.
né? A diferença é que muitas vezes na terapia a gente consegue trabalhar isso com o paciente. Quando ele tem uma real necessidade, né, de usar a medicação, aquilo é importante para ele, a gente consegue trabalhar. Mas do lado de lá, né, Lívia, que é psiquiatra aqui da Fluir, faz um trabalho incrível nesse sentido, né? Ela sempre conversa com os pacientes sobre a terapia, né? Mas em outras, né, a gente vê muito aí colegas, enfim, isso se cria no próprio paciente, né? A falta dessa explicação por parte dos profissionais que acompanham, né, ajuda a criar também esse mito de que, bom, se eu tô indo no psiquiatra, não, eu vou só tomar esse negocinho aqui e eu vou abafar esse sintoma e eu não vou trabalhar a causa, eu não vou trabalhar de onde que vem isso. Perfeito. E, como, né, tu falou, são processos diferentes, são serviços diferentes com a mesma finalidade, procurando, né, através de outros ângulos, né, ajudar essa pessoa, ajudar no seu sofrimento, ajudar nas questões que precisam ser trabalhadas. E muitas vezes é um trabalho conjunto. Muitos pacientes nós temos que frequentam, né, seja psiquiatra, seja neurologista, seja neuropediatra, porque também nós temos, enquanto sociedade, aquela questão, né, que eu chamo de granalização, né? Para gostar, para fazer um não dá para fazer o outro, para gostar de um não pode gostar de outro. Enquanto é uma questão de cooperativa e trabalhos em equipe, e nós, né, hoje contamos com 15 profissionais aqui, sabemos muito bem como é trabalhar em equipe, inclusive somos privilegiados por isso, né? Grandes profissionais que eu quero estar falam sobre a solidão da clínica, né? Nós temos, né, esse privilégio de estar juntos, né, conversando dia a dia, trocando ideias. O quanto que o trabalho em equipe é benéfico para os pacientes quando é o caso. E o quanto essa troca da família com outros profissionais, os profissionais entre eles, ajuda na resolução, na compreensão. Nós temos uma pergunta, né? Mandaram? Temos uma pergunta. Primeira pergunta da interatividade a ser respondida no podcast. Um segundinho aqui. Enquanto isso, vamos falando, né, reiterando os nossos parceiros, né, que estão junto conosco, que acreditaram nesse projeto, que hoje está dando o pontapé ao Quinta da Aurora, ali da Larissa, agradecer pela confiança, né, de nos disponibilizar o lanchinho, né? Vocês devem ter visto que a gente foi comendo no decorrer, né, do podcast, do episódio, acreditando no nosso trabalho. Nosso projeto é um lugar muito bacana, né, o Quinta da Aurora. Inclusive, possivelmente no futuro vamos gravar lá alguns episódios, né? É super aconchegante, fica aqui na Coronel Cabrita, do ladinho do Fluir. E a agência Dom Pássaro, do Gabriel, parceiro, né? E com vários outros projetos, né, para nos tornarmos sócios em alguns projetos para 2024, que vai vir muita novidade. Faz um trabalho sensacional em mídias, né? O Renan, que está aqui na bancada, colaborando, né, com a questão do andamento, nos fazendo bastante senha aqui, né? Ao Fluir, né, da minha sócia aqui, da Daniela, né, de mim mesmo, da gente, né, da nossa, e que também acreditou, né, oferecendo a nossa sala para fazer o podcast, de disponibilizar também, né, toda a estrutura para a gente poder fazer, né, e trazer esse conteúdo para vocês. E bom, agora para a interatividade. Bora lá, então. Tivemos uma pergunta aqui da Maria Licelli. A Maria, só queria deixar registrado, né? Ela é enfermeira e ela faz um trabalho incrível nas redes sociais falando sobre amamentação. Que legal. Né? Então, é uma profissional que ela tem, né? Ela aborda essa temática da amamentação que é tão delicado, né? Para muitas mulheres. Então, ela faz esse trabalho muito legal. E aí ela mandou o seguinte,
como convencer uma pessoa de que ela precisa de terapia e fazê-la aceitar consultar um psicólogo. E aí? Primeiro, né? Isso é um processo. Né? Ninguém pode ser forçado a fazer alguma coisa, ainda mais falar sobre os seus sentimentos. A questão é, como a pergunta de uma maneira assim, né? A pessoa que precisa fazer a terapia e não faz, ou qualquer outro processo de autoconhecimento e não faz, precisa sim entender a responsabilidade que ela tem em não fazer. E o quanto que isso pode, de fato, prejudicar a sua vida ou as suas relações. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, fazer para convencer isso, a gente vai falando no decorrer. Então, uma primeira questão. Eu acho bem importante, né? Sempre quando já me fizeram essa pergunta, né? E eu sempre pergunto assim, tá, mas e qual é a ideia que essa pessoa que não quer fazer psicoterapia tem de psicoterapia? Né? Porque se é uma pessoa que conhece mais ou menos, né, a gente consegue ter uma clareza, entender os pontos dela, por que que ela não quer. Mas quando é uma pessoa que não tem, talvez seja exatamente isso, né? Passar esse conhecimento do que é a psicoterapia. Mostra o podcast. E olha só, mostra o podcast, né? Mostra a página do Fluir, né? Mostra alguns psicos que a pessoa conhece, confia, porque eu sempre digo isso é muito importante, a gente precisa confiar no psicólogo, né? Eu digo, na maioria das vezes, quando você senta na minha frente, eu digo, você confia em mim, a gente segue, né? Porque a gente precisa vincular, você precisa me olhar e dizer, essa pessoa eu sinto confiança, né? E talvez as pessoas ainda, né, tem agarras, uma ideia que não, o que eu falar com ele vai sair daqui, ele não vai deixar isso no sigilo, né? Ele vai contar para qualquer pessoa, né? Então, o que essa pessoa pensa de psicoterapia? Numa fala que eu e a Carol fomos fazer, teve um momento muito bacana, que foi a primeira vez que eu vi. E fiquei muito feliz. Até esqueci de falar, fala agora. Era uma professora falando para uma turma de 40, 50 alunos. Essa é minha psicóloga. Olha, que legal. E eu gosto muito dela e fez, né, vários elogios. Acho muito interessante, né, a atitude dessa professora e o que reflete a importância dessa confiança, né, e no seu trabalho, né, o quanto que ela teve confiança de falar para os alunos, olha, psicólogo. O que ela quebrou ali, né? Agora pensando assim, ele diz assim, gente, eu também cuido da minha saúde mental, né? Naturalizou aquele momento ali. Acho que até meio depois disso eles começaram a fazer mais perguntas, né? Quando ela deu essa fala, assim, de dizer, não, isso é o meu ambiente seguro, a minha psicóloga está aqui, né? Então mudou muita coisa ali. Pelo que eu percebi, né? Também foi isso, assim, foi muito bacana. Escutar foi incrível, né? Que legal. Aproxima, né? Aproxima. Então, acho que nesse sentido seria aproximar, né? Eu acho que convencer não é o ponto-chave. Eu acho que não dá para te convencer alguém, né, da terapia. Acho que dá para aproximar, falar sobre, né? Trazer um pouco mais o que é, o que não é, quais que são os receios, quais que são os medos. E aí deixar a pessoa bem livre também, para que no tempo dela ela, né, marque lá a terapia e vá. Né? Então, de ficar bem à vontade mesmo, não ser algo forçado, né? Um ponto importante que eu queria trazer sobre essa pergunta, né, é a dificuldade que às vezes se tem, né, de enxergar alguém próximo sofrendo, com muitas dificuldades, com muitas questões, e essa pessoa ainda não estar pronta para dar esse passo. Que eu acho que é um pouco disso que se trata também essa pergunta, né? E o quanto é importante entender o tempo do outro, entender quais são os limites que tu vai poder ajudar, né? Porque às vezes a pessoa quer muito ajudar o amigo, quer muito ajudar o namorado, a namorada, a mãe, né? Quer levar para terapia, quer fazer tal coisa, e a pessoa não está pronta. A pessoa não enxerga aquilo como uma opção. E essa pessoa que fica tentando trazer isso, muitas vezes ela adoece. Né? Então, é o quanto é importante a gente enxergar esse limite do quanto eu posso
influenciar, do quanto eu posso trazer, né, de ideias para essa pessoa. É importante trazer ideias, é importante pontuar, mas talvez seja extremamente importante colocar alguns limites, né, para que a pessoa também sinta a necessidade de se movimentar. Uhum. E bom, né, pessoal, com o avançar da hora, também temos, vamos partindo para o final, né, desse primeiro episódio. Muito interessante a gente trazer também com uma questão de desconstruir a psicologia nesse espaço de construção, que é o podcast que nós queremos fazer e queremos que tenha cada vez mais interatividade, né? Você pode compartilhar, né, com seus amigos, né, que têm interesse, né, tanto na profissão, mas também enquanto pacientes. E a ideia é que seja um espaço aberto, né? Pode deixar comentários, alguma coisa, a gente vai responder com o maior carinho. E eu, enquanto diretor do Fluir, né, acho interessante nesse fechamento agradecer vocês por ter topado esse projeto. Entre tantos outros que nós temos, é um sonho de expandir o Fluir para as plataformas digitais, e hoje nós fazemos isso, né, enquanto o Fluir completa 4 anos de vida. Passamos por muita coisa nesses 4 anos, então é muito simbólico a gente estar fazendo isso, né, praticamente no aniversário, né, de véspera do aniversário do Fluir. Então quero agradecer muito a vocês, né, acho que é um passo para construir, para conversar, para se reunir, né, para trazer um pouco muitas dessas discussões que nós temos, né, em corredor, né, tomando café, né, trocando ideias, né, de trazer para cá. Então, muito obrigado e vamos, né, pro encerramento. Certo? Quero agradecer também. Obrigada, meus companheiros maravilhosos. Obrigado a você que está nos assistindo. De novo, estou mega feliz da gente ter esse espaço para troca. Então, mandem as perguntas de vocês, mandem comentários. Pode parecer uma pergunta boba, mas não tenha medo, coloca lá que a gente vai entender, que a gente vai ouvir, porque a gente vem com essa proposta de abrir a psicologia, né, para o público, para pessoas que ainda não tiveram contato com isso, e ir sanando essas dúvidas e fazer uma psicologia muito presente na vida das pessoas. Então, aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Queria agradecer também quem nos acompanhou até esse momento e dizer que a gente está preparando com muito cuidado e com muito carinho os próximos temas para trazer aqui para vocês, e a gente espera vocês nos próximos. Obrigada. Dizer que a gente também está aberto a sugestões, né? A gente tem algumas coisas, né? Já está pronto, algumas ideias, né? A gente já tem, mas que se tiver é para mandar, né? Também já encerro aqui me agradecendo a todos, né? E esse passo seja um início de um processo muito grandioso dentro da psicologia, principalmente da Fluir. E agradecer aos nossos parceiros também, né? A Larissa, né, no Quinta da Aurora, o Gabriel, na agência do Pássaro, redundante com agradecer o Fluir, né? Mas agradecer aos parceiros, né, que também estão acreditando no nosso processo, né? O Renan aqui de novo, né, dando todo o suporte para fazer isso acontecer. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de toda quarta-feira nós vamos estar aqui. Nos vemos, então, semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Até mais.